Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do Sistema Aprende Brasil. Eu sou a professora Yara França e hoje nós vamos falar sobre a linguagem algébrica. Linguagem algébrica? Existe isso? Sim, existem muitas linguagens que vamos aprendendo ao longo da vida. E a linguagem algébrica é uma das formas de nos comunicarmos matematicamente. Ela é feita de símbolos, de letras, de números e está em toda parte. Está nas propagandas, está na internet e até no seu celular, na forma de ícones. Vamos ver isso de perto, então? Então vamos lá. Pegue o seu livro didático integrado, lá no volume 3, na página 17, e vamos em frente. Para fazer a introdução à linguagem algébrica, eu fui buscar um problema não tão convencional. O tipo de problema abaixo costuma aparecer na internet, geralmente como um desafio. Vamos solucionar? Temos então algumas carinhas. Temos 3 tipos de carinhas diferentes que estão sendo somadas ou multiplicadas e as quais precisamos descobrir o valor. Temos ali, na primeira linha, 3 carinhas iguais de óculos, cuja somatória vai dar 15. Então, quais seriam os valores que somados poderiam dar 15? São inúmeros, porém, o único número que somado 3 vezes vai dar igual a 15 é o 5. 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Então, já sabemos que a primeira carinha de óculos vale 5. Na linha abaixo, temos 5 vezes um número mais o mesmo número que vai dar 12. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Então, não seria. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Portanto, a segunda carinha vale 2. Bom, na terceira linha nós temos 5 vezes 2, 10. Menos uma carinha que não sabemos o valor vezes 5, que vai dar igual a 5. Ora, seria então 10 menos um valor que vai dar igual a 5. 10 menos qual o valor que dá 5? 10 menos 5. Bom, se está multiplicando a carinha que vale 5, só pode ser 1, porque 1 vezes 5 é 5. Fechado. Encontramos, então, o valor da carinha sorridente, que vale 1. Vamos verificar a resposta? Ok. Isso. A carinha de óculos vale 5, a carinha sorridente vale 2 e a carinha do sorrisão só pode valer 1. E se trocássemos as carinhas por outros símbolos? Por exemplo, por letras. X mais x mais x igual a 15. Portanto, o valor de x ali só poderia ser 5. Trocamos a segunda carinha por y. Então, o valor de y seria 2. Trocamos a terceira carinha por z. Portanto, o valor de z só poderia ser 1. Ok, então? Vamos resolver outro problema que envolve a linguagem algébrica? A sequência de figuras foi construída utilizando palitos e fósforo. Identifique o padrão dessa sequência. Bom, essa sequência, ela tem um padrão. O que é um padrão? Algo que se repete, algo que vai ser sempre igual. Então, nós temos ali a figura 1, um palito, a figura 2, 3 palitos formando um triângulo, a figura 3, nós temos 5 palitos formando um triângulo. A figura 4, nós temos 7 palitos formando um triângulo. Ok. Vamos ver, então, qual seria o padrão? Bem, primeiro, estabelecemos uma relação entre a quantidade de triângulos em cada figura. Ok? Bom, na figura 1, nós temos quantos triângulos? Nenhum. Então, eu coloquei na tabelinha 0. Na segunda figura, nós temos quantos triângulos? 1. Na terceira figura, nós temos quantos triângulos? 2. Na quarta figura, nós temos
3 triângulos. Portanto, na figura 5, que não aparece, teríamos, pela sequência, 4 triângulos, na figura 6, 5 triângulos e assim por diante. Aí vem uma questão. Qual é a relação que está estabelecida entre a posição da figura na sequência e a quantidade de triângulos formados? Veja só, a relação entre a posição na figura, ou seja, figura 1, figura 2, figura 3, e a quantidade de triângulos formados. Bom, a gente viu que figura 1, 0, figura 2, 1, tá, mas que relação que a gente consegue perceber ali? Bem simples, o número de triângulos formados é igual ao número que representa a posição da figura menos 1. Então, a posição da figura aqui, a primeira é 1. 1 menos 1, 0 triângulos. A segunda posição é 2. 2 menos 1, 1 triângulo. A terceira, 3. Figura 3 menos 1, 2 triângulos. 4 menos 1, 3 triângulos. 5 menos 1, 4 triângulos e assim por diante. Se a gente for representar pela linguagem algébrica, a gente poderia chamar figura menos 1 vai dar o número de triângulos, então F menos 1. Ou número da figura menos 1 vai dar o número de triângulos, que seria N menos 1. Podemos estabelecer também uma segunda relação, porque nós temos um segundo padrão de relação entre a posição da figura e a quantidade de palitos. Agora a gente vai considerar não a quantidade de triângulos, mas a quantidade de palitos. Então, temos uma tabelinha onde eu coloquei que na figura 1, quantos palitos aparecem? 1. Na figura 2, tem quantos palitos? 3. Na figura 3 tem quantos palitos? 5. Na figura 4 tem 7. Na figura 5, se tivesse, teria 9 e assim por diante. Bom, então, a gente observa que existe um padrão ali, né? 1, 3, 5, 7, 9. Vamos descobrir qual é esse padrão? Bem simples também, gente. Ó. Qual é a relação entre a posição da figura e a quantidade de palitos? Também é bem simples. Olha só, o número de palitos utilizados é igual ao dobro do número que representa a posição da figura menos 1. Então, a posição é 1, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1 palito. A figura 2, a posição é 2, então 2 vezes 2, 4, menos 1, 3 palitos. Na terceira figura, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7, 2 vezes 5, 10, menos 1, 9 e assim por diante. Portanto, seria 2n menos 1. Onde N representa o número da figura, ok? Tudo isso faz parte da linguagem algébrica, mas e expressões algébricas? O que são? Conhecemos as expressões numéricas, por exemplo, 12 mais 32 vezes 2 menos 1 igual. Aqui só temos números. Mas, e quando temos uma expressão assim? 5A mais 7B mais A. Olha, além dos numerais, nós temos ali letras. Certo? Uma expressão matemática que apresenta números, letras e operações é chamada de expressão algébrica. Exemplos de expressão algébrica: 2b mais 15, 5x menos 25, 3y mais y ao quadrado e
infinitas formas de expressões algébricas. As letras de uma expressão algébrica são as representações de números, ou seja, as letras não possuem um valor definido e podem representar qualquer número. Por isso, as letras são chamadas de variáveis. Se uma letra ou variável pode assumir qualquer valor numa expressão algébrica, então o valor numérico de uma expressão algébrica pode ser calculado? Para responder a essa questão, eu trouxe aqui um probleminha. Promoção para este mês. Alugue um carro por R$ 70 a diária, acrescido de 50 centavos por quilômetro rodado. Nesta propaganda, não fica explícito um valor fixo, um valor para aquele dia. Diz apenas que temos um valor fixo de R$ 70, porém, temos um valor variável de 50 centavos a cada quilômetro rodado. Nesse caso, surgem as questões. Como é obtido o valor a ser pago nessa promoção do carro por um dia? Existe uma expressão que possa representar essa situação? Se o carro rodar 300 quilômetros, qual o valor a ser pago pelo aluguel naquele dia? Vamos responder então. O valor obtido é a soma dos R$ 70 fixos mais 50 centavos por quilômetro rodado. A expressão é 70 mais 50 centavos vezes Q, onde Q representa cada quilômetro rodado. Nesse caso, se foram rodados 300 quilômetros, para determinar o valor total a ser pago, basta fazer uma substituição. Vamos lá. O valor é igual a 70 mais 50 centavos vezes 300, que são os quilômetros rodados naquele dia. V, nesse caso, vai ser 70 mais 150, porque primeiro multiplicamos os 50 centavos por 300 e só então somamos com 70. Vamos obter R$ 220 a diária do aluguel naquele dia. Então, percebemos que é, sim, possível calcular o valor numérico de uma expressão algébrica apenas substituindo pelo valor dado a variável que se apresenta. Tudo bem? Oi, e aí? Conseguiu entender um pouquinho da linguagem algébrica? Isso é só o começo. Tem muito mais. Nós vamos ver onde essa linguagem pode nos ajudar ao longo das próximas aulas. Tudo bem? Então, se você gostou, se você entendeu, dá um like e dá uma olhadinha na atividade que eu coloquei aqui embaixo para você. Faz, que é para você fixar bem esse conteúdo e vamos em frente. Até a próxima, quando nos encontraremos novamente pelo Sistema Aprende Brasil. Até lá!